Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. É muito lindo saber que o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele planejou grandes coisas para seus filhos. E quando aquilo que Ele planejou se realiza em nossa vida, nós podemos ter uma vida plena, maravilhosa. E é por isso que estudamos a palavra do Senhor. Para quê? Para logo praticar. Olha, hoje temos um tema muito interessante. E o tema de hoje é a oração que Deus não quer que façamos. Sim, existem algumas orações que Deus não deseja que você e eu realizemos. Mas para isto eu quero te explicar uma questão. A oração é muito importante, ok? E mais, o Senhor, o nosso Pai Celestial, se agrada de que todos os seus filhos orem diariamente com Ele. Só que existem alguns pedidos, algumas orações que não devemos fazer. Vou explicar melhor já nesta introdução. No nosso mundo, no nosso dia a dia, existem algumas leis da natureza que estão aí. Nós sabemos muito delas, como por exemplo, a lei da gravidade, ok? Temos esta caneta, se eu solto, ela vai cair. Claro, por quê? Porque existe a lei da gravidade, lógico. Mas imagina que em um país desses países que tem um governo ditador, aí de repente surge uma lei, dessas leis todas esquisitas, diz assim: olha, a partir de agora, aqui no meu país, na minha nação, não existe mais a lei da gravidade. Tudo bom, é decretado essa questão, essa ideia absurda. Será que nesse país, porque tem essa lei que não acredita na gravidade, então lá a caneta não cairá? Claro que vai cair. Por quê? Porque é uma lei fixa. Não adianta se eu acredito ou não acredito. É uma lei que sempre acontecerá. Perfeito? Veja, estou falando de leis que aqui rigem no nosso mundo, na natureza. Só que, e aqui vem o detalhe, existem também leis espirituais. Leis espirituais que rigem nossa comunhão, nosso relacionamento com o nosso Senhor e, sobretudo, a intervenção divina em nossa vida. E é aí, então, o detalhe. O detalhe é que, às vezes, nós estamos orando por algo que Deus já fez dentro do seu plano, do seu propósito. E ainda nós estamos pedindo, por favor, Senhor, me entrega aquilo. E Deus diz, eu já te entreguei faz tempo. Por que você ora? O pior de tudo é que porque estamos pedindo por algo que acreditamos que não temos, então não avançamos. E é por isso que aquilo que eu falei no início, o tema de hoje é a oração que Deus não deseja que você realize, ok? Veja, esta questão é tremenda. Por quê? Porque quando eu falo assim, que existem leis espirituais que estão guiando a todos os filhos e filhas de Deus, nós temos que entender que o Pai Celestial já, pelo seu poder, fez aquilo. Pela sua sabedoria, já fez aquilo. E nós, como filhos e filhas de Deus, devemos aceitar e receber isso com uma grande alegria, com uma questão de paz, de dizer, que bom que eu já tenho aquilo, eu já tenho, não preciso mais orar. Então, vamos iniciar nossa meditação, nossa reflexão sobre o que não devo orar. A grande maioria de nós oramos por duas ênfases, duas questões, por dizer assim. A primeira é, oramos por algo que não tenho, ok? E aí incluímos, por exemplo, pedidos assim, Senhor, eu gostaria um melhor emprego, Senhor, eu gostaria de adquirir uma casa, um novo carro, coisas que não temos. Ou Senhor, eu gostaria também, Pai, que me entregue essa possibilidade de minha família ser mais unida, mais forte, percebe? Então, uma ênfase é orar pelo que não tenho. E a outra é orar pelo que não quero, que continue na minha vida. Como, por exemplo, Senhor, por favor, tira a doença. Não quero que essa doença fique em mim. Senhor, por favor, também, pela paz.
pela paz no mundo, porque está muito violento. Tira a violência da rua, tira a violência em diversos países, guerra. Outro também, nós podemos orar, por exemplo, Senhor, por favor, tira essa dívida que está me atingindo financeiramente já um bom tempo. Percebeu? Dois grandes motivos. Oramos por algo que não tenho e oramos também para que Deus tire algo da minha vida que me está atingindo. Perfeito, não tem nenhum problema orar assim, ok? A questão está que, às vezes, nessa ideia, acreditamos que, bom, eu já orei e já entreguei ao Senhor, agora Deus tem que fazer tudo. Essa é a parte que nós estamos errando, porque Deus diz assim, eu já ouvi, eu te ajudarei, só que você tem que também participar através de teus atos, em esta realização, por dizer assim, do teu pedido, da tua resposta. Isto é muito importante, ok? Por quê? Porque muito de nós temos a ideia assim, olha, eu já orei, eu vou descansar, esperarei e o Senhor vai solucionar. E aí que estamos errando com nossa oração. Estamos fazendo a oração errada, ok? Perfeito. Por quê? Por que falo de tudo isto? Porque existe aqui uma lei espiritual. Lembra que acabo de falar sobre as leis espirituais? Esta se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Perfeito. Então, eu posso dizer, Senhor, eu quero ter uma boa colheita em qualquer área da minha vida. Perfeito, Deus diz assim, eu vou te ajudar, claro que sim, para que tenhas essa excelente colheita. Só que precisas plantar. Por quê? Por que eu falo disto? Porque muito de nós temos essa ideia errada de que não, eu não preciso plantar. Por exemplo, estou procurando um bom trabalho. Que bom, já orei, Senhor, por favor, abre a porta do emprego. Que bom. E você saiu a procurar? Não, eu estou esperando que Deus, sei lá, um amigo, alguém desconhecido, bate a porta da minha casa, me liga e me diz, sabe, encontrei o trabalho para você. Aí não, planta. Você orou, perfeito. Você falou, Senhor, por favor, estou desempregado. Me guia até essa empresa que você deseja que eu venha trabalhar. Perfeito. Mas para que isso seja realidade, preciso o quê? Sair, distribuir aí meu currículo, falar e sobretudo, procurar, ok? Por que estou falando de tudo isto? Porque aí, então, muitos de nós, os cristãos, temos errado. E esse é o ponto. Temos feito a oração errada. A oração que não devemos pedir ao Senhor. Porque existem algumas partes que é nossa responsabilidade, pertence a nós. E é isso que hoje quero trabalhar nesta aula. Lembre, você tem que orar, isso sim. Você tem que pedir a orientação do Senhor, sim. Você tem que deixar que aquilo que Deus já escolheu para ti seja realidade na tua vida. Sim, claro que sim, disso não duvido. Só que existe uma parte que pertence a todos nós, em nossas atitudes. Perfeito? Então, guarda esta parte, porque logo agora você vai entender o seguinte desta aula. Então, o que devemos orar? Qual é a ênfase certa? O que devemos perguntar ao Senhor? Por dizer assim. Veja, eu vou ler o capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 15. Este texto é muito lindo, mais um princípio da palavra. Diz assim, Jesus falando para todos os seus discípulos, incluindo você e eu. Eu não chamo mais vocês de empregados. Em algumas versões fala, eu não chamo mais a vocês de servos. Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Olha que lindo. Deus diz assim, não, você não é um servo, você não é um empregado. Porque o empregado não sabe tudo. Simplesmente ele sabe uma parte. Mas você é amigo, eu te chamo de amigo. E amigo conhece os propósitos, os planos do Pai Celestial. Essa é a diferença entre nós,
os filhos e filhas de Deus e aquela pessoa que ainda não tem a Cristo como seu único Deus e Salvador. Ou seja, é aqui a questão. O Senhor, Ele, através da oração e através, claro, da palavra, Ele te revela coisas profundas. Aquilo que Ele já planejou para você, planejou para a nossa cidade, para o nosso mundo, para o nosso dia a dia. Ele sim, Ele tem alegria de entregar isso a todos os seus filhos. Então, você não pode acreditar que, eu acho que Deus às vezes não me responde. Não. Deus sempre responde. Ele compartilha tudo a seus filhos e suas filhas. Só que então, aí eu pergunto, e por que então não me está respondendo sobre aquilo que eu pedi? Porque estamos fazendo a oração errada. Estamos pedindo algo que faz tempo Deus já me entregou. Lembrem, são os princípios espirituais, é a lei espiritual. Mas como assim? Como assim? Vou te explicar melhor. Existe uma parábola muito interessante. Você vai lembrar, Jesus falando que uma pessoa, um chefe, por dizer assim, ele entregou talentos a 3 de seus funcionários. Perfeito. A 3 de seus funcionários, você vai lembrar dessa parábola. Aí um deles multiplicou o talento. Perfeito. Que lindo. O segundo também multiplicou. Mas o terceiro, que fez? Ele o enterrou. Ele guardou. Aí diz que um dia chegou novamente este homem pedindo o que tinham feito com os talentos. E diz assim que, aqui vem esta questão bem interessante. Diz que esse homem que tinha guardado, por dizer assim, o talento e não multiplicou, olha o argumento dele. Diz assim: eu fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra, o talento. Veja, aqui está o seu dinheiro. Olha. Ele recebeu, por dizer assim, um talento. E o que está fazendo agora? Entregando o mesmo talento. Ele não perdeu o talento, por dizer assim, olha, eu perdi, ou fiz um péssimo investimento. Não, ele entregou a mesma quantidade que recebeu. E aí então, o Senhor respondeu: empregado mau e preguiçoso. Empregado mau e preguiçoso. Em algumas versões fala servo inútil. Essa é a questão. O Senhor já te entregou grandes bênçãos na tua vida. Só que às vezes, por medo, por insegurança ou por dúvidas, não estamos multiplicando essa bênção, não estamos multiplicando esse talento, por dizer assim, aquilo, porque ainda estou esperando que Deus me entregue mais coisas. Mas Deus já te falou, já tem tudo para avançar, para crescer, para tomar posse das grandezas do Senhor. E aí então, sabe, haverá um dia em que estaremos diante de Jesus e a Bíblia diz que Ele julgará nossas ações, o que temos feito. Aí, alguns talvez cheguem e falem, eu recebi só um pouquinho, te entrego esse pouquinho. E aí, Jesus vai dizer, mas por que você não multiplicou? E alguns vão responder, porque não tive oportunidade, porque também você não me respondeu tudo que eu te pedi. E Jesus vai dizer, faz tempo que eu já tinha te entregado todos os recursos, toda a força, toda a sabedoria, para que venha ser possível esse talento, aquele recurso, multiplicar. Então, o grave problema de muitos cristãos é que continuamos orando, pedindo ao Senhor por algo que Ele já nos entregou. E porque exatamente temos essa dúvida, ou ficamos com medo, sei lá, somos incrédulos com respeito a que Deus já nos entregou, continuamos orando, Senhor, por favor, mas Deus diz assim, faz tempo que já te entreguei. E sabe, isto é importante, por quê? Porque acabo de falar anteriormente que também nós temos nossa responsabilidade, nossa parte, devemos sim pedir orientação, tudo isso é válido, mas Deus diz assim, existe uma parte que você precisa também tomar posse, precisas avançar, precisas ter atitude. E um modo disso, para explicar bem claro, existe, por exemplo, um livro na Bíblia, veja como é importante isto, existe um livro no Novo Testamento que se chama Atos dos Apóstolos. Veja, como se chama? Atos, atitudes, ações dos apóstolos. Não se chama
teoria dos apóstolos. E esse é o grande problema. Muitos cristãos temos ficado só na teoria. Sim, acreditamos que Deus é todo-poderoso, acreditamos que Deus é maravilhoso, mas não temos atitude, não avançamos, porque, volto a dizer, podemos achar que porque eu orei por tal pedido, agora Deus me tem que entregar ao 100% tudo e eu não preciso fazer nada. Isso é errado. Devemos também fazer nossa parte humana. Por isso que veja, volto para aquilo que eu falei na questão dos talentos. 3 homens receberam talentos. Um multiplicou, o outro também, mas o terceiro só entregou a mesma quantidade que recebeu. E Deus chamou servo inútil, servo preguiçoso. Você deveria ter feito diferente. E para que isso venha a ser realidade, fazer diferente, precisamos ter uma mudança em nosso modo de pensar. Devemos ter uma mudança com respeito ao que Deus faz na vida de seus filhos e devemos ter uma mudança com respeito ao que eu tenho que fazer também para receber 100% as bênçãos do Senhor. É uma mudança na minha forma de pensar com respeito aos princípios bíblicos, aos princípios do Senhor. Temos aprendido que o Pai Celestial revela seus planos, seus propósitos aos filhos e filhas de Deus. É diferente, diz assim a Bíblia, sobre um empregado, sobre um servo. O patrão só informa coisas específicas. Por exemplo, você hoje precisa fazer tal trabalho, então faz isso. Não explica detalhes. Já a Bíblia diz que nós somos também filhos amados e o Senhor tem essa alegria de compartilhar seus planos, seus propósitos e como Ele deseja nos abençoar. Veja, Deus sempre está fazendo isso. E o melhor exemplo que eu encontrei é quando ligamos, por exemplo, um rádio, ok? Veja, nós sabemos que em algum lugar da cidade existe uma emissora de rádio. Ela está transmitindo a programação. Eu tenho aqui meu rádio. Eu ligo. O que acontece? Estou ouvindo a transmissão. Mas por quê? Será que porque eu liguei neste momento só agorinha que eu liguei, lá nessa empresa de rádio, começaram a transmitir? Não, faz tempo que eles estão transmitindo a programação. Só que eu consegui sintonizar certíssima essa emissora e consegui ouvir a programação. Então Deus faz tempo que está falando para nós, faz tempo que está informando, faz tempo que está ensinando tudo, os planos lindos, só que eu não estava conectado a Ele. E aí achava, não, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que isto ou outro, sempre coisas negativas. Não é verdade. Deus ama todos os seus filhos por igual e Ele compartilha sua verdade. Ok? Perfeito. Então veja, o sinal do rádio é um melhor exemplo para dizer que Ele já está falando. Só que aqui vem um detalhe. Volto a dizer com respeito à oração errada. A oração errada é pedir ao Senhor que Ele venha fazer tudo. E não, Deus diz assim, existem algumas coisas que você já tem que fazer. E o melhor exemplo bíblico que eu encontro neste momento é aquela palavra em que diz assim que tanto Pedro e João se encontraram aí na porta do templo com um coxo. O coxo estava pedindo esmola, dinheiro, para sobreviver nesse dia. Mas olha o que Pedro respondeu. Esta palavra é poderosa. Não tenho nem ouro nem prata, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu já tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus, você pode andar. O que eu já tenho, não é o que ainda me está faltando. Olha, eu gostaria de te ajudar, mas não tenho nem dinheirinho, muito menos tenho mais coisas. Essa é a questão. É aqui o que eu quero já você comece a levar esta palavra, esta aula à prática. Você já recebeu várias coisas, como cristão, como filho e filha de Deus. E a questão é que às vezes continua
pedindo por aquilo. Senhor, por favor, me ajuda. E Deus diz assim, já te entreguei faz tempo, por que continuas pedindo? E por continuar pedindo, então o que faz? Acontece que não avanço, não tomo posse daquela bênção, não tomo posse daquilo que Deus já está aí, na nossa frente. Veja, então, você tem que orar sim, por aquilo que é certo. Aí que vem a questão, eu já tenho o poder, eu já tenho a autoridade de Cristo, eu já tenho aquilo que o Senhor, como um bom Deus, um bom Pai Celestial me entregou, então estarei usando aquilo. E a melhor resposta disto está aqui, em um texto também bem conhecido do livro de Tiago. Diz assim, olha, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Portanto, obedeçam a Deus, e em outras versões diz assim, continua aí, diz, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que diz aqui o texto? O texto diz assim, obedeça ao Senhor, e você deve que enfrentar, resistir ao diabo. Porque às vezes estamos orando tudo o contrário. Senhor, por favor, tira o diabo de mim. Tira Satanás da minha vida. Tira Satanás da minha casa. Tira Satanás da minha empresa. Tira Satanás dos meus filhos. Oramos pedindo isso. E a Bíblia diz assim, espera. Você, como filho e filha de Deus, tem o poder e a autoridade para quê? Para resistir o poder do mal, poder vencer a ele, e ele vai fugir da tua vida, da tua casa, da tua empresa, da tua família. Por isso que eu falo, estamos fazendo oração de um modo errado, pedindo, Senhor, tira essa opressão de mim. Tira, Senhor, essa opressão de mim. Tira essa opressão. E aí Satanás mais avança, dizendo, olha, ele duvida que tem todo o poder de Jesus para me tirar neste momento. E aí a questão, devemos orar de um modo certo, pelos princípios bíblicos. A Bíblia diz isso, um princípio maravilhoso. Eu entreguei toda a autoridade, tanto dos céus e da terra, para os filhos e filhas de Deus. Ou seja, você já tem essa autoridade. Você já tem esse poder. E é aí o momento que eu devo tomar posse daquilo e dizer assim, Senhor, pela fé acredito. Pela fé eu avanço. Pela fé consigo expulsar o demônio da minha casa, da minha vida, da minha cidade. Pela fé, não permito que ele esteja aqui, atrapalhando, destruindo. Não, pela fé, continuo firme naquilo que já é meu, porque meu Pai Celestial me entregou. Perfeito, então, toma posse daquilo que é teu. Toma posse daquilo que você já tem. Só que, volto aí ao que eu acabo de falar. O problema é orar por coisas que não devemos orar. Como assim? Vamos lá, outro exemplo. Aqui na nossa cidade, nós, graças ao Senhor, na grande maioria de cidades do Brasil, nós temos um serviço que é da energia elétrica, ok? Da energia elétrica, perfeito. Que bom, ela chega até nossas casas. Existe um lugar específico onde é gerada essa energia elétrica, perfeito. E ela chega. Ela está aqui. Mas se eu quero, por exemplo, é de noite, e quero iluminar minha casa, o que devo fazer? Está escuro, está de noite. O que devo fazer? Ligar o interruptor. É óbvio, é simples. Só que às vezes, sabe, nossas orações são tão... que não tem sentido. Fazemos um tipo de oração assim, como que se eu ligo para a empresa de energia e falo assim, Senhor da energia, sabe, hoje à noite terei uma festa aqui na minha casa, uma reunião, e sabe, vai ser de noite, então poderiam enviar um empregado para ligar a luz? Aí as pessoas dessa empresa vão dizer, simples, liga o interruptor. Não, mas está difícil isso. Não, vocês enviem, por favor, um empregado de vocês para que eu tenha de noite minha casa aqui fique iluminado e minha festa, minha reunião seja linda. Estamos, volto a dizer, muitas vezes fazendo essa oração ao Senhor. Por favor, Senhor, por favor, envia um anjo. Por favor, você faça tudo. Por favor, Senhor. E Deus diz assim, já faz tempo que te entreguei, só liga o interruptor. Só faz isso, faz essa pequena parte. Entendeu? A oração que não devemos fazer. Volto a ser claro nisso, por quê? Porque
Deus já te entregou o poder, já te entregou a sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, já te entregou também, diz assim, essa comunhão, esse cuidado que Ele tem. Só que podemos duvidar. E por isso que não fazemos nada, estamos com medo, não tomamos posse das bênçãos e no final da nossa existência, diante do Senhor, vai chegar e vai dizer igual que aquele empregado da parábola dos talentos: olha, eu estava com medo, então não investi muita coisa lá na terra, olha, eu não fiz mais, eu pelo menos estou entregando o que você me entregou. E Deus vai dizer: servo inútil, preguiçoso, você deveria ter feito mais. Se eu estou contigo, eu te amo, o Espírito Santo está contigo, por quê? Por que não avançou? E aí a grande questão: muitos cristãos, hoje falando agora da igreja de Cristo, no mundo todo, eu vejo isso. É uma igreja com medo, cristãos com medo, cristãos que duvidam, cristãos que acreditam assim: eu acho que essas coisas não é para mim. Deus está contigo, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Quero concluir esta aula lendo mais um princípio bíblico de algo que Deus já te entregou. Este princípio se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Diz assim: não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Vejam que importante esta questão. Deus entrega coisas em nossas vidas, mas nós também devemos fazer nossa parte. Se queremos ser perdoados por nosso Deus, devemos perdoar aos outros. É nossa parte. Olha essa relação, nossa responsabilidade. E que mais? O versículo 38 diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Que lindo! Claro, todos nós dizem assim: eu quero, sobretudo essa última parte, olha, eu quero tantas bênçãos para minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho, que inclusive não consigo segurar nas minhas mãos. Só que diz assim: para que isso seja possível, precisas dar aos outros. Também precisa ser generoso. Esse é o princípio. Glória a Deus. Generosidade atrai a generosidade do Senhor. E esse é o detalhe. Então, por que temos que orar? Porque eu já tenho falado a oração que não devemos fazer. Mas agora quero concluir te dizendo por que devemos orar. Devemos orar para que aquilo que Deus me entregou, aquilo que estou pedindo, com isso eu possa abençoar aos outros. Essa é a questão. Então não é simplesmente: Senhor, me entrega a oportunidade de ter um melhor salário. Perfeito. Mas eu devo dizer: Senhor, através desse salário, eu quero, Senhor, ajudar a outras pessoas, abençoar outras pessoas com dinheiro. Senhor, eu desejo aquele bem material, mas com aquilo eu quero abençoar os outros. É uma questão de generosidade. É essa a oração certa, a oração que Deus deseja ouvir. Não é simplesmente para dizer: não, eu quero porque eu quero. Senhor, eu quero uma família forte. Para quê? Não, para ter uma família forte, não. Para que através desse testemunho de uma família forte, sadia, outras famílias possam também te procurar. Senhor, eu quero entender tua palavra. Para quê? Para que logo, ao ouvir e entender tua palavra, poder explicar a outras pessoas das grandezas da tua promessa para essa casa, essa família, essa pessoa. Essa é a questão. A oração certa é: eu oro pedindo algo ao Senhor, no qual eu posso logo entregar aos demais. E aí pode ser bens materiais, pode ser questão de pessoais, sabedoria, diversas questões. Mas lembre, o princípio que acabo de ler do Evangelho de Lucas: deem aos outros e Deus dará a vocês. É a questão. Nós às vezes estamos também orando, pedindo só para algo imediato na minha vida. Para algo que eu preciso. Não estou dizendo que é uma invenção. Sim, é algo que eu preciso. Mas não é para abençoar aos outros. Então, tudo isto traz
uma conclusão. Precisamos então de novos hábitos, novos conceitos com respeito à oração. A oração é sim pedir por algo que não tenho, perfeito? Ou orar por algo que eu desejo que Deus tire da minha vida. Não tem problema. Mas seja uma questão ou a outra, é para quê? Para abençoar a outros filhos e filhas de Deus, e incluindo também pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Essa é a questão. A bênção se espalha para todo lugar. E lembrem, para que aquilo seja verdade, preciso também minha parte, minha responsabilidade. Devo fazer também aquilo que pertence a mim. Como, por exemplo, aquela questão do livro de Tiago. Satanás está oprimindo tua casa, tua vida. Resistir, porque ele vai fugir de ti. Essa é tua parte, resistir. Você seja obediente ao Senhor. Acredita na palavra, acredita na autoridade. Acredita. E ele terá medo de você. Ele vai fugir, porque vai dizer, olha, esse cristão, esse filho, essa filha de Deus, olha, ele é firme nas promessas do Senhor, e ele tomou posse já dessa autoridade, desse poder de Jesus, e por isso não consigo mais mentir. E ele fugirá. Por quê? Porque nós temos também feito nossa parte através das bênçãos que o Senhor nos entregou. Glória a Deus, aleluia, porque você ouviu esta aula e aprendeu que você sim pode orar a oração certa que o Senhor deseja ouvir e na qual Ele te ajudará. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.